O Filmora é um editor de vídeo que por muito tempo foi tido como um programa simples, sem tantos recursos, comparado aos grandes nomes como Premiere, como DaVinci Resolve, como Sony Vegas, mas que nos últimos tempos, nos últimos anos, tem tido atualizações que têm se destacado sim nessa área do audiovisual. Se tu está interessado nesse assunto, após a vinheta nós vamos falar sobre isso. Quando eu comecei a minha produção de vídeo em um trabalho, antes de produzir conteúdo aqui para o YouTube, eu necessitava de um editor de vídeo que fosse simples, que tivesse uma boa qualidade e que me entregasse com facilidade aquele resultado que eu queria, né? Nessa época eu tinha ali à minha disposição Premiere, craqueado, DaVinci Resolve, Sony Vegas e tinha outros programas que também me possibilitavam. Dentre esses outros programas estava o Filmora, que a princípio eu achei muito fácil. E aí eu pensei, como um editor de vídeo ele pode ser tão fácil comparado aos outros? Mas aí é que tá. O Filmora ele tinha suas limitações. Ele não tinha uma correção de cor precisa, ele não tinha alguns outros recursos que tínhamos no Premiere, que tínhamos no DaVinci Resolve e tínhamos nos outros. Porém, é aquela coisa, nós tínhamos facilidade no Filmora, mas não tinha tantos recursos. No Premiere nós tínhamos muitos recursos, mas aí a gente já tinha que ter um computador mais que aguentasse, posso dizer dessa forma, e na época eu acho que eu utilizava um i3. Eu fiz um teste com o Premiere na época e não tive sucesso. Então eu acabei me acostumando a utilizar o Filmora, mesmo com suas limitações. Produzi trabalhos, fiz bastante dinheiro através do Filmora. Porém, eu sempre tinha aquele pensamento de eu vou aprender Premiere, eu vou chegar lá na frente e vou sair do Filmora. Por quê? Na minha mente, trabalhos profissionais só eram produzidos em editores profissionais. DaVinci Resolve, volto a falar os nomes aqui, não dê direitos autorais. E o Filmora ele era limitado e eu não teria uma qualidade como aqueles outros programas. E de fato, na época, era bem limitado mesmo. Com o passar do tempo, o Filmora foi atualizando. Na época eu acho que eu comecei com o Filmora 7. E aí foi para o 8 ponto alguma coisa, Filmora 9, Filmora 10. Acho que teve Filmora 9. E aí quando chegou no 10 as coisas já começaram a mudar. Por quê? Além dos recursos simples, nós já tínhamos ali uma qualidade melhor nas correções de cores, nas correções de iluminação. E, consequentemente, depois, nas atualizações posteriores, que hoje está na 12, meu amigo, aí a gente viu o bicho pegar fogo. Aliás, o fogo pegar no parquinho. E aí eu passei a mudar um pouco a minha visão sobre Premiere e sobre esses outros programas. Por quê? Hoje eu consigo produzir trabalhos altamente profissionais e com uma qualidade incrível comparado ao Premiere no Filmora. Parece mentira, parece até uma ironia, mas eu tô falando sério. E se você me perguntar hoje, Josimir, tu quer mudar para o Premiere? Definitivamente não. Por quê? O Premiere, além de ele ser um pouco pesado, é óbvio que ele tem muitos recursos, o Filmora ele tá comparado, eu posso dizer que tá comparado. Talvez você não concorde, lá vem a fala de Dilma, talvez outras pessoas não concordem, mas assim, para o que eu faço hoje, o Filmora ele tem me atendido super bem, sabe? No Filmora, além, claro, da edição de vídeo, eu consigo animar, eu consigo colocar máscara, que nas versões anteriores não tinha como. Então assim, são pontos que chegaram para somar e que deixaram o Filmora ali na mesma linha, não vou dizer na mesma linha, mas próximo ali da mesma linha desses editores mais antigos, desses editores mais profissionais que tínhamos anterior ao Filmora, entende? Eu vou citar aqui nesse vídeo três características, três coisas importantíssimas no Filmora que vai te fazer gostar mais dele, se você ainda não gosta, se você já utiliza e não gosta tanto, e talvez se você não utilizava ainda, talvez você comece a utilizar ele, tá? Então vem comigo aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar aqui na prática. Quando eu abro aqui o Filmora, ele não apareceu a tela de início porque a gente já está utilizando ele aqui para gravar a tela. Então, assim que você abrir ele, ele vai aparecer dessa forma. Nós temos aqui o preview, aqui embaixo a nossa timeline. Aqui, nesse lugar, a gente pode mudar os tipos de preview. Eu gosto desse clássico, ou quando eu vou editar algum vídeo para Reels, que é na vertical, eu utilizo esse aqui. Aí o meu preview ele vai ficar aqui, minha timeline do lado,
e as outras coisas aqui, a questão de informações de projeto, onde eu quero aumentar o tamanho da imagem, se eu quero ampliar, se eu quero diminuir, e aqui é onde fica os meus arquivos, né, os vídeos. Então eu vou deixar aqui na borda clássica, que é assim que ele é o mais padrão, posso dizer, apesar que aqui diz outro padrão, né, mas eu utilizo esse clássico aqui. Então vamos lá. Para importar o arquivo é bem fácil, ou você vem aqui em importar arquivo de mídia, ou você simplesmente clica aqui nesse menu. Quando você clica aqui nesse menu, eu vou pegar aqui uns arquivos do meu irmão, deixa eu ver aqui, e por exemplo, esse vídeo aqui do meu irmão fazendo um story enquanto corta o cabelo. Para você adicionar aqui, é só você arrastar, aperta em cima com o botão esquerdo e arrasta para a timeline. Aqui ele vai me dar a mídia que está, o meu arquivo que foi gravado. Então a minha câmera ela faz isso aqui, ó. Mesmo a T5 ela mostrando 1920 por 1080, ela grava misteriosamente em 1934 por 1088, tá? Então eu gosto de deixar corresponder a mídia aqui porque eu vou para o segundo procedimento. Vem em arquivo, configurações do projeto. Aqui eu vou alterar a proporção. Eu vou colocar 16 por 9, que é o 1920 por 1080. Deixo em 29.97, que foi o que foi gravado, e dou um OK. Só que vocês veem que aqui na minha borda é como se tivesse faltando imagem, que é justamente por causa do 1088 1934 que ela grava, que até hoje eu nunca entendi por que ela faz isso. Então eu venho, ou eu clico com o botão direito do mouse em cima do meu arquivo e venho em mostrar propriedades. E aí vai abrir essa parte aqui do transformar aqui em vídeo. E aí eu vou e altero o tamanho para 101 com esse cadeadozinho fechado. Quando eu dou Enter, ele automaticamente vai preencher tudo aqui. Vocês conseguem ver? Ó, antes, depois, ele fica preenchido. Josmi, mas essa imagem ela foi filmada na vertical, a imagem não está na horizontal. Aí vai entrar aquela parte que eu acabei de mostrar para vocês, que é o seguinte. Você vem aqui no modo layout e vem para vídeo curto, e aí vocês veem que continua deitado. A gente volta lá em arquivo, configurações do projeto, e aqui a gente vai aumentar, vai trocar essa proporção para retrato, 9:16 retrato, tá? Viu que ele já trocou aqui de 1900 para 1080 e aqui de 1080 para 1920. Deu OK, tudo isso aqui é a minha tela a partir de agora nesse projeto, mas a minha imagem continua deitada. Então vejam que já está aberto aqui nesse modo, já fica aberta essa parte de propriedades. Então eu vou vir aqui em rodar, vou selecionar essa numeração aqui em graus e vou digitar -90. E aí ele vai ficar na vertical. Eu só vou aumentar agora o tamanho para preencher a minha imagem. Geralmente aqui é 178, ele preenche tanto em cima como embaixo. E aí a gente vai ter a nossa imagem. Deixa eu dar um corte aqui. Para cortar é bem simples. Eu quero ressaltar uma coisa que eu estou mostrando aqui, mas esse vídeo não é um tutorial de como usar o Filmora. Eu estou mostrando para vocês como ele é simples de ser utilizado, né? Apesar de não ser um tutorial. Para cortar, vocês estão vendo que a gente tem aqui a nossa linha, tá? Nossa régua, não lembro como é o nome daqui, e tem uma tesourinha. Se em cima dessa tesoura eu apertar com o botão esquerdo do mouse, ele vai cortar o meu vídeo aqui, ó, desde que esteja selecionado. Ó, se não estiver selecionado e tivermos mais de um arquivo aqui, e não tiver selecionado o específico que você quer cortar, ele vai cortar tudo. Então, por exemplo, temos dois arquivos, mas não estão selecionados o que eu quero cortar. Então, à medida que eu aperto aqui, ele corta os dois. Conseguem ver aí cortado? Ó, cortou os dois. Mas aí, se eu seleciono apenas um, ele só vai cortar o que eu selecionei. Saca? Então, assim, vamos lá. Para cortar, ou eu aperto aqui em cima, né, com o meu arquivo selecionado, com o botão esquerdo ele corta, ou então eu aperto Ctrl B, o arquivo selecionado, aperto Ctrl B, ele corta. Tem até aqui quando você coloca o mouse em cima, ó, ele aparece Ctrl B, esse aqui ele não mostra, mas aí Ctrl Y ele avança, Ctrl Z ele volta, e assim a gente tem um monte de possibilidades aqui na hora de editar com o Filmora. É claro que tudo é uma questão de adaptação, tudo é uma questão de costume, mas eu digo a vocês, hoje eu faço coisas no Filmora que eu não imaginava fazer. Eu quero mostrar rapidinho a vocês aqui para a segunda coisa
né, de o porquê que eu gosto do Filmora, que é a parte de animar. Animar, que eu digo a partir dos frames. Vocês estão vendo esses pontinhos aqui, ó? Isso aqui é o que eu posso fazer nessa imagem. Por exemplo, nas versões anteriores eu não tinha como aumentar, deixa eu marcar aqui, por exemplo, esses 4 pontos aqui. Eu não tinha como fazer somente isso aqui, ó. Nas versões anteriores eu não conseguia fazer isso. E aí quando eu dou play, o que acontece? Nas outras versões eu não tinha essa questão aqui dos frames, de marcar apenas o lugar que eu queria aumentar o tamanho, que eu queria diminuir, que eu queria esticar, eu não tinha essa possibilidade. Nessa versão a gente já tem isso. Então, por exemplo, eu quero girar essa parte aqui mais para aqui assim, e aí eu quero aumentar desse jeito para que fique assim. Nessa versão eu consigo. Essa é a versão 12. Então, ou seja, o Filmora ele passou de ser um simples editor para um baita editor de vídeo, sabe? Para um baita programa de edição. E essa é a primeira parte, é sobre a facilidade que é de utilizar o Filmora com recursos simples e práticos. A segunda coisa é que ele é um programa leve. E aí, por exemplo, até grandes arquivos como 4K, eu nunca testei 6K nem 8K, mas aí em 4K ele consegue rodar tranquilo através dos proxies, é claro. Né? Mas eu particularmente tenho ele como um editor leve, como um editor que você consegue rodar ele em um computador, não vou dizer qualquer, mas em um computador simples. Né? Eu utilizava o Filmora, a versão 10, eu utilizava em 1.3 com 8 GB de RAM, era 12. E assim, ele só travava quando era um projeto muito grande. Aí ele dava umas travadas, às vezes fechava. Mas, por exemplo, hoje eu utilizo um i7, 16 de RAM, não tenho placa de vídeo, SSD, eu utilizo um SSD. E todos os meus projetos eu utilizo ele tranquilo. E a terceira parte e última, que é uma das que me deixaram apaixonados nesse programa simples e leve, é o seguinte: a parte de correção de cor. É claro que o arquivo que a gente tem aqui, ele não é um arquivo 8-bit 422, 421, não. Esse arquivo é um arquivo da Canon T5. A gente não tem essa informação para dizer como é que ela utiliza, como é que ela produz o vídeo, tá? Mas quando a gente vem aqui nessa parte de cor, a gente vai ter aqui uma parte onde eu já tenho os meus presets, né? Onde eu posso aplicar aqui os meus presets de acordo com as minhas criações, de acordo com as minhas produções. Então, por exemplo, se esse aqui, deixa eu ver se esse aqui de Josmi ou esse cover 2 aqui é o que me agrada, eu coloco nele aqui e já está aplicado esse preset nele. Josmi, mas se eu quiser alterar alguma coisa, é bem parecido com o Lightroom. Eu vou ter aqui as outras opções de cores, então eu posso diminuir aqui, eu posso aumentar. É simples, mas é bem interessante. A parte de luz, Josmi, o pescoço da rapaz está muito estourado. Volto a dizer, esse arquivo aqui é um arquivo simples da Canon T5, mas ainda assim eu consigo amenizar, ó, tirar a parte que está tão estourada, tirar mais do branco aqui para ficar uma coisa mais, como é que eu digo essa palavra agora? Mais isso aí. Posso chegar mais aqui na sombra para ganhar mais ali nos escuros, na parte que está mais escura. E assim, é um editor que eu digo a vocês, isso aqui, claro, essas cores aqui não é o que eu utilizo, estou mostrando aqui a vocês o que dá pra gente fazer. Tem a parte de HSL, onde a gente pode mexer na pele, no vermelho, no laranja, no verde. Tem a parte de curvas, onde a gente pode mexer nessa parte aqui das luzes, das sombras, sabe? Então é um editor que passou de simples para um editor muito, como é que eu posso dizer, muito profissional. Além das curvas, a gente também tem aqui as rodas de cores, então eu posso alterar aqui os meus realces aqui, só os realces, eu posso alterar os meus tons, eu posso alterar as sombras, sabe? Ou seja, eu não sei nem o que dizer desse editor. Eu sei que pra mim, pra eu dizer assim, eu vou trocar ele pelo Premiere, porque no Premiere tem coisa que ele não tem. Eu posso até fazer isso, mas para o que eu faço hoje, ele tem me servido demais. E talvez você ainda não queira ir para um Premiere, não queira investir esse tempo
para estudar Premiere. Eu não estou dizendo aqui que eu uso Filmora, não é para você utilizar outros programas, tá? É a minha experiência que eu ia mudar para o Premiere e decidi ficar pelo que o Filmora tem me oferecido. Chegou agora a hora da minha opinião sincera, né? Quanto ao Filmora, quanto ao editor de vídeo. Dê alô ali pro pessoal. Como eu falei anteriormente, hoje, se eu fosse dizer assim, eu vou estudar Premiere para trocar do Filmora para o Premiere, eu não iria. Apesar que eu tenho um curso para finalizar do Premiere, eu estou procrastinando bastante para terminar esse curso, mas já tenho uma noção básica. Mas hoje, para o que eu faço, o Premiere, principalmente o Filmora, principalmente com essas últimas atualizações, tem sido assim suficiente, sabe? Eu não vou dizer tem me deixado a desejar como antes, que foi onde surgiu o desejo de estudar Premiere, porque na época ele não tinha o que tem hoje e só tinha no Premiere, então eu tinha que estudar Premiere. Eu comprei a licença do Filmora 12 porque não tinha crack na época. Quando eu utilizava a versão 8 e a 7 eu utilizava craqueada. Essa versão 12 eu comprei a licença, acho que foi R$240 anual. E aí, bem barato, 20 e pouco por mês, não é caro, então não aconselho ninguém a craquear, é até crime isso. Josimir, eu tô utilizando o Filmora, cara, eu tenho feito bastante coisa e o Filmora não tem suprido a minha necessidade. Então quer dizer que você precisa partir para um mais profissional do que o Filmora. Eu não vou ser hipócrita e dizer que o Filmora é superior ao Premiere. O Premiere tá aí no mercado há muito tempo, né? É da Adobe, que é uma das empresas assim, do audiovisual, tanto de fotografia como de vídeo, como de design, como de animação, que não tem nem o que discutir, né? Não tem nem o que dizer. Eu tenho falado aqui sobre a minha experiência, tá? O que é que eu tenho pensado a respeito com relação ao Filmora e é o que eu tenho deixado de conselho também aqui para vocês. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me diz aqui embaixo qual editor de vídeo tu utiliza aí para editar os teus trabalhos, os teus materiais. E se você ainda não for inscrito, assine o canal, porque toda semana, toda segunda-feira a gente tem vídeo novo no canal, tá? Quando não sair na segunda, vai sair em algum dia da semana. Então, ativa as notificações para você não perder quando sair esses vídeos. Tamo junto, meus amigos. Me segue também lá no Instagram, tá? Porque aí a gente aumenta a nossa comunidade. Valeu!